Muito bom dia, meus queridos e queridas. Espero que todos vocês estejam bem. E a gente vai começar agora a nossa segunda aula do dia. E para quem não se lembra, na aula anterior eu expliquei um pouco de mercantilismo. Um pouco não, creio que tenha explicado o suficiente de mercantilismo. E a gente viu o comecinho do sistema colonial. A gente está quase chegando no estudo de fato sobre os ameríndios e os povos que estavam aqui nas Américas antes dos colonizadores. Mas eu pensei em dar uma aula um pouco mais curta, mas que seja útil para vocês fixarem bem o conhecimento que eu tentei passar para vocês até aqui, nesse contexto de grandes navegações. Então, para essa aula, essa é a expectativa. É que ela seja um pouco mais curta, mas que seja útil para assimilar bem os conhecimentos tanto da aula anterior quanto das anteriores. Então, a gente começa essa aula partindo de uma pergunta aparentemente simples, mas que vai ajudar a gente a se guiar, que é: por que foi Portugal e Espanha, justamente Portugal e Espanha, que chegaram até as Américas e não, sei lá, a Inglaterra, a França, que, como a gente viu nas aulas anteriores, tinham um absolutismo em tese mais forte e mais estabilizado. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada em Portugal e na história de Portugal. Não na toda a história de Portugal, porque vai ser muita coisa, mas a gente separa um primeiro ponto definidor um pouco de como Portugal vai crescer é a chegada dos mouros em 701. Os mouros é um povo árabe que chega na Península Ibérica, que é Portugal, nesse contexto ainda de Idade Média. Como a gente já viu, os povos do sul, que são os muçulmanos, eles sobem para conquistar os territórios do norte, e a Península Ibérica, que é basicamente Portugal e Espanha, acaba sendo um dos territórios europeus conquistados, entre aspas, pelos mouros, pelos árabes em geral. E aqui, quando fui dar uma buscada entre os mouros, eu achei um texto na internet bem fácil de achar, inclusive, da Cristiane Alves, que é uma geógrafa da Unesp. Eu tirei alguns pontos importantes e eu vou ler um pouquinho aqui para vocês do que eu tirei. Então, abre aspas. A cidade feudal era aglomerada, suja, sufocada, de escura. Todo espaço dentro da muralha era valorizado. Não haviam vazios urbanos. Viver na cidade era a garantia de sobrevivência, mas era caro. Tudo era taxado. A mobilidade era dificultada porque uma mesma estrada ou ponte, por exemplo, poderia pertencer a mais de um feudo e implicava que em curtos espaços se tivesse que pagar várias taxas para trasladar. Aqui é bom lembrar de que a burguesia se aliou aos monarcas, aos reis, exatamente por essa questão de desorganização dos feudos. Então, seguindo. A insegurança e as conspirações entre os feudos e os povos do Oriente tornavam as edificações retas, sem aberturas. Basicamente, as edificações mais opulentas não tinham janelas. As aberturas eram apenas frestas por onde se podia lançar flechas ou lanças com menor chance de retaliação. Foram os povos árabes, com suas conquistas de povos e terras, que introduziram hábitos de higiene e saúde indispensável à formação dos Estados nacionais. Os árabes levaram aos povos da atual Europa os estudos astronômicos e o conhecimento necessário às futuras grandes navegações. Com os árabes, as cidades se iluminam, surgem as praças internas, o inesperado na arquitetura urbana. Os romanos construíram praças, mas a função e a estética moura foi muito além do local do discurso dos poderosos. A praça ganha a função de lazer, estética e climatização. Só um momentinho. Então, por esse mini textinho a gente pode perceber que a influência árabe na Europa, do ponto de vista tanto dos europeus quanto cultural, histórico, ela foi muito importante. Ela contribuiu muito para a criação de uma cultura, tanto que eles terem sido importantes para esse começo de estudo, que vai ser importante para as grandes navegações praticamente da história. Então, é bom a gente ter mais essa noção clara,
porque geralmente quando a gente estuda a Idade Média, outras coisas, a gente foca muito na Europa e acaba esquecendo um pouco da influência árabe, que é bem positiva, digamos assim. Então, os mouros chegaram em 711 e ficaram mais ou menos até 1249, que vai entrar naquele contexto de cruzadas que eu expliquei em uma das aulas anteriores, que vai ser essa reconquista cristã. E então, sigamos. Falando em reconquista, vai ter a Guerra da Reconquista, que é exatamente isso que eu acabei de falar, que são os povos cristãos europeus se rebelando contra esses povos árabes e expulsando eles dos territórios. Então, aqui tem um quadro que é a rendição de Granada por Pradilla. Granada é uma cidade na Espanha e a pintura retrata o momento em que Boabdil, que é o último rei mouro de Granada, entrega as chaves da cidade para os reis católicos. Perdão. É importante também lembrar que Portugal e Espanha já não eram estados, não eram ainda estados nacionais. Então a influência árabe naquele pedaço aqui, eu tenho esse mapinha. A influência árabe, ela pega tanto o lado da Espanha, que é mais ou menos daqui para cá, quanto o lado de Portugal, que é esse tantinho aqui. Então, esses reinos variados, eles são tanto de um lado espanhol quanto o condado portucalense, que é um condado de Portugal, que vai ser Portugal, inclusive. Então, um quadro que retrata, sei lá, o último rei de uma cidade espanhola, retrata bem a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica em geral. Entre os séculos 8 e 15, os cristãos de Portugal expulsam os árabes do território. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. Aqui a gente dá um foco no condado portucalense, mas é bom ver também que tem aqui os reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão e o condado da Catalunha. Para quem manja dos futebols aí, vê que a cidade de Catalunha é muito importante para a Espanha, tendo Barcelona como capital. E eles têm uma influência bem grande, bem considerável no país. E existe lá um movimento separatista de que a Catalunha quer se tornar um país independente, não ser mais dependente à Espanha. Mas enfim, esse é outro assunto. Aqui a gente fala do condado portucalense desses outros reinos num contexto ainda de guerra de reconquista barra cruzadas, que não diferem muito um do outro. Os reinos aqui em vermelho são reinos singulares e praticamente da Espanha, que se tornarão a Espanha. E o condado portucalense aqui na época, a gente vai ver que... Bom, é melhor eu dar uma lidinha e depois eu explico para vocês. Surge ali pela Guerra da Reconquista e foi um território dado como dote hereditário para Henrique de Borgonha, que se casara com Dona Teresa de Leão. Foi esse condado que veio o nome Portugal. Os filhos do casal, Afonso Henriques, que é o filho do Henrique e da Teresa, lutaram tanto contra os muçulmanos como contra os reinos cristãos vizinhos, expandindo o reino de Portugal e proclamando sua independência, dando início à primeira dinastia, que é a dinastia Afonsina, pelo tanto de Afonsos que virão aqui pela frente, ou pode ser a dinastia de Borgonha também, se referem à mesma dinastia, sendo coroado Dom Afonso I. Então é isso, o Afonso Henriques, aqui no condado portucalense, ele vai lutar tanto contra os muçulmanos aqui do sul, como contra os outros reinos aqui, para tentar expandir esse pedacinho aqui de Portugal. E esse aí é o começo de uma estabilização do Estado Nacional português. Então é desse nome de Portugal, portucalense, que é meio cidade do Porto, se eu não me engano, porque a capital era um porto, que nasce o nome de Portugal. A segunda dinastia, que é bom chamar atenção aqui na história de Portugal, é a dinastia Aves, que é exatamente a segunda dinastia, já que ela veio depois da dinastia Afonsina e de Borgonha. Aqui é o brasão da dinastia.
Então, ela começou com Dom João I e conseguiu estabilizar o país que vinha sofrendo uma crise dinástica. Crise dinástica porque existiam diversos conflitos, essas brigas entre os reinos e os condados não eram muito benéficas do ponto de vista mais geral, assim. E, um condado, ele é uma cidade de um conde. Então, é só essa definição. Com mais estabilidade, Portugal se dedicou de verdade nos estudos náuticos, formando a Escola de Sagres, por exemplo, que era uma escola voltada para a formação de navegadores. Sobre seu lugar no mapa, Portugal estava na cara do gol. Tinha saída direta para o Atlântico e é o país europeu mais próximo da América. Então, só para mostrar aqui para vocês de novo, Portugal vai ser esse cantinho aqui, mais ou menos desse traço, acredito mais para a esquerda aqui, desse traço até o sul. E aqui a gente já vê o Oceano Atlântico, então Portugal tem uma saída direta muito fácil, o Oceano Atlântico. Geralmente os países daqui da Europa também têm, a gente dá para ver a França aqui, a Inglaterra, que é uma ilha mais ao norte, também vai ter saída para o Oceano Atlântico, mas Portugal vai saber usar tanto desse contexto de dinastias que a partir de Dom João teve uma certa estabilidade, como a gente já viu aqui, soube juntar isso com essa saída fácil. Então, já que eles começaram a estudar as questões náuticas, as questões navais de construir caravelas e até se aventurar, eles tinham os estudos já de cartografia e etc. Já tinham uma boa ideia do que fazer em água, em oceano. Então, eles juntaram essa questão do útil ao agradável e conseguiram sair para explorar. A gente vai ver aqui que o primeiro passo da conquista das grandes navegações portuguesas vai ser a conquista de Ceuta. Essa pintura aqui está exposta na estação de São Bento, em Porto, e ela representa a conquista de Ceuta, que foi em 1414. Ceuta é uma cidade africana, mas bem aqui no nortezinho mesmo. Peço perdão que eu não achei uma imagem melhor aqui, essa aqui está Full HD Definition, vocês estão vendo. Mas dá pra ver que aqui é Porto, Lisboa, Lagos, que é daqui que partiu as caravelas da primeira grande navegação, e elas tiveram como destino Ceuta. É bom lembrar que, é bom saber, na verdade, que os portugueses eles estavam muito mais focados em partir para o Oriente do que explorar o litoral africano em si ou até as Américas. Por que o Oriente? É só lembrar do fim da aula passada, que eu expliquei para vocês tanto a questão mercantilista entre Europa e a África, o Oriente Médio propriamente dito, como antes mesmo, que são as rotas comerciais já estabilizadas. Então, os povos europeus eles têm ideia de que o Oriente, a conquista das terras daquele lado, ela vai ser importante, comercialmente falando, e na época dominar o comércio é dominar o mundo, basicamente. Já a posse de terras em si já não quer dizer tanto. A gente vai ver que Portugal ele é minúsculo aqui, comparado à Espanha, por exemplo, que é bem maior que ele. Mas o nível de terras, de posses e da dominância de Portugal vai estabilizar o país como importante no cenário mundial, entende? Então, a primeira conquista aqui de Ceuta. Então, com essa conquista, Portugal passa a ter domínio do Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar é este meinho aqui, que não dá nem pra ver, eu acho, talvez que tenha um pedacinho aqui, mas sim, ele é uma passagem, e ele acaba por consolidar a importância portuguesa no comércio. Então, esse estreito, ele é importante porque, sei lá, para cá, para a direita, a gente tem o Mar Mediterrâneo, e aqui à esquerda a gente tem o Atlântico. Então, por exemplo, se a Espanha quiser sair por qualquer cidade aqui, ela vai ter que passar pelo Estreito de Gibraltar. Então, Portugal pode, sei lá, barrar eles, cobrar imposto, coisas que se fazem quando você domina um território tão importante de circulação. Ou a Espanha pode sair por cima também, mas aí outros 500.
E os outros países aqui, eu podia ter pego um mapa mais expandido, mas aqui para o canto, como já disse, tem o Mar Mediterrâneo, e o Mar Mediterrâneo tem países como a Itália, que tem saída fácil, como já expliquei para vocês no ano passado, Veneza é uma cidade que soube aproveitar muito bem essa saída para o Mar Mediterrâneo, e países até do comecinho aqui do Oriente Médio ou do Norte da África mesmo, que fosse sair pelo norte, pelo Mar Mediterrâneo, teriam que passar pelo Estreito de Gibraltar. Então, esse é um trechinho bem importante de comércio, considerando Europa, África e a circulação oceânica aqui para a América. Em 1488, Portugal chega ao Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias, finalmente conseguindo acesso ao Oceano Índico. Então aqui a gente vê Lisboa, que é a cidade portuguesa. Aqui tem ilhas no, no Oceano Atlântico que Portugal vai dominar também. Açores, Madeira, Cabo Verde. Cabo Verde, inclusive, vai ser importante para um dos tratados que eu expliquei na aula anterior, entre Espanha e Portugal, sobre quem fica com o quê. Mas enfim. O Cabo da Boa Esperança, ele é essa parte inferior aqui do continente africano. Ela é essa curvinha aqui de quando você está para o litoral ocidental pro litoral oriental. Perdão. Então, Portugal, que tinha por objetivo essa parte aqui, que é a Índia, algumas rotas comerciais no lado oriental da Europa e o comecinho aqui da Ásia, foi muito importante o fato deles cruzarem o Cabo de Boa Esperança, já que Portugal veio assim dominando essas cidades em destaque aqui, como Celta, que a gente já viu, Arguim, Guiné, as ilhas aqui do caminho. Então, dominar o Cabo de Boa Esperança, cruzar o Cabo de Boa Esperança foi um feito e tanto para Portugal, que tinha por objetivo a sequência, o caminho. Portugal só vai chegar na Índia mesmo em 1498 com Vasco da Gama. Então, essa conquista aqui do Bartolomeu Dias foi praticamente um passe para o gol que seria feito aqui depois no Vasco da Gama. Peço perdão se for muita analogia de futebol, você não gostar de futebol, mas enfim, só saber disso. Foi importante, uma consequência basicamente da outra. E o que seria a consequência também dessa chegada de Vasco da Gama foi uma tentativa de Portugal de realmente levar uma galera de Portugal para a Ásia, para dominar tanto militarmente como posso dizer, de maneira por acordos e tal. Então a gente segue aqui no mapinha. Eu peço perdão pela foto meme aí, se você não desgostar, mas eu achei bem bonitinho aqui a ideia de Pedro Álvares Cabral tirando uma selfie. Mas enfim, Portugal tinha como meta dominar o comércio oriental, como já disse várias vezes. Com a recente chegada de Vasco da Gama na Índia, em 1500, Portugal manda 13 navios com mais de 1.500 homens, mas 1.500 ficou bem certinho, comandada por Pedro Álvares Cabral, para chegar ao Oriente. Então, como eu estava dizendo, a conquista de Bartolomeu Dias do Cabo de Boa Esperança deu sequência com Vasco da Gama, virando, assim, fazendo a curvinha e chegando de fato na Índia, aqui em Calicut. E serviu também para Portugal já saber mais ou menos qual território ela tinha interesse e mandar essa esquadra portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral, com 13 navios, para chegar na Índia. Como a gente bem sabe, essa missão de chegar na Índia com Pedro Álvares Cabral não deu muito certo. Ele deve ter errado aí alguma esquina no caminho e ele acabou chegando na América. Vale lembrar que a passagem de Portugal pela África não foi nada amistosa, mas ao mesmo tempo nem sempre militar. Os portugueses chegaram a fazer acordos com lideranças locais da África em troca de escravos, por exemplo. Então é bom ter na cabeça que essa dominância de Portugal, tanto pela África quanto pela Ásia e América, ela está longe de ser amistosa. Alguns relatos que eu vou mostrar talvez na próxima aula, não,
com certeza eu mostro na próxima aula, não na próxima aula, mas nas próximas aulas, vai ser como os povos, os nativos americanos ou os ameríndios, eles receberam os povos europeus, até os africanos também. Então eles não foram, sei lá, hostis a princípio. Alguns deles realmente entraram nesse acordo com alguns europeus. Os portugueses, por exemplo, eles tentaram monopolizar, entre aspas, os acordos com alguns povos africanos. Então eles faziam parcerias de que qualquer outro povo europeu pisasse ali, ele seria rechaçado pelos africanos. Então só os portugueses poderiam ter acesso fácil em alguns cantos dali. Em outros cantos, Portugal dominou pela força, realmente. Como a gente viu, acho que vale dar uma subida na conquista de Celta. Isso aqui não é um acordo que está sendo feito. Dá pra ver aqui que a galera tá de armadura, tem lança na mão. E aqui é a dominância do modo clássico mesmo, no sentido bíblico da coisa. Então a gente termina um pouquinho a questão portuguesa aqui. Então, só para recapitular um pouco bem rapidinho, Portugal, né, tem a influência árabe, tem a Guerra da Reconquista, que é a expulsão dos árabes do território. Então, com isso, começa uma sucessão de conflitos locais entre reinos e dinastias, até a dinastia de Aves, que começa com Dom João I, que vai trazer certa estabilidade para Portugal e fazer Portugal se focar nos estudos marítimos. Com os estudos marítimos, Portugal se lança no oceano de fato, conquista a primeira cidade aqui deles. Conquista entre aspas, né, porque é meio que um roubo. A cidade de Ceuta, no norte da África, e consequentemente o Estreito de Gibraltar, desculpa. E Portugal continua. Então ele conquista lá o Cabo de Boa Esperança em 1488. Em 1498 chega, de fato, à Índia. E em 1500 chega à América, meio que por acaso, com Pedro Álvares Cabral. Agora a gente vai ver o lado espanhol, mas só uma pequena pausa para água. A Espanha tem uma história parecida com a de Portugal, principalmente pelo motivo geográfico. Então, como a gente já viu naquele pedacinho de mapa aqui em cima, Portugal e Espanha não eram estados nacionais, não tinha uma demarcação aqui para a direita a Espanha, para a esquerda Portugal. Então, os conflitos, essa guerra da Reconquista, como já disse, aconteceu em Granada, que é uma cidade da Espanha, mas ela impacta toda a Península Ibérica. A Península Ibérica é exatamente esse pedaço aqui. Então, a Espanha sofria praticamente dos mesmos males de Portugal antes das dinastias portuguesas estabilizarem as coisas. Então, ela também era disputada por europeus cristãos e árabes, e também foi afetada pela Guerra da Reconquista, dando início ao Reino de Granada em 1492. Então, dá pra ver que a Espanha acabou não se formando uma monarquia nacional tão cedo quanto Portugal, e isso seria resolvido só com o casamento de Fernando de Aragão, que é o moço aqui à esquerda, e Isabel de Castela, que é a moça aqui à direita, que seriam conhecidos como os reis católicos. Então, aqui em 1492 foi quando deu-se início o Reino de Granada, e a gente acabou de ver ali em cima que mais ou menos nesse período Portugal já estava descobrindo as coisas, sabe? Em 1488 Portugal já tinha cruzado o Cabo da Boa Esperança. Enquanto isso, a Espanha ela não tinha nem se estabilizado ainda como um país assim, sem muitos conflitos. E isso só seria conquistado de fato pela Espanha. Nossa, quanta conquista nessa aula. Mas enfim, seria conquistado pela Espanha com o casamento dos reis católicos. Por que os reis católicos? Além deles serem católicos, a importância de ressaltar que são os reis católicos, que, como eu já disse muitas vezes nas aulas anteriores, a religião influencia muito na questão nação, povo e país. Então, quando os reis, o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela se casaram, eles uniram a população em torno de reis
que tinham o catolicismo como crença. Então, os reis católicos acabaram unificando a Espanha. Então, com essa estabilidade, a Espanha consegue também se jogar ao mar. E a Espanha sabia que estava atrasada em relação a Portugal e tentou um caminho diferente. Como assim um caminho diferente? Já que o interesse era no Oriente, tanto pela Espanha quanto por Portugal, a Espanha pensou, principalmente com Cristóvão Colombo, que já era um grande navegador na época, de que não valeria a pena seguir pelo litoral africano. Não valeria a pena seguir pelo litoral africano, já que Portugal já tinha dominado praticamente todos os territórios possíveis no litoral africano. Então, a Espanha, em 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo, que havia tentado navegar por Portugal, mas não teve apoio do então do João II, parte do porto de Palos com 3 caravelas rumo ao ocidente. Então, as 3 caravelas desculpa, são Santa Maria, Pinta e Nina. Aqui eu peguei uma réplica das 3 caravelas. Então, aqui dá pra ver que elas eram bem grandes no contexto da época, sei lá, o Titanic, anos depois vai dar um banho em tamanho, em coisa, em estrutura, mas aí só muito tempo depois. Aqui as caravelas ainda são desse tipo, e é importante lembrar, assim, como uma curiosidade, de que as caravelas portuguesas, elas foram meio que as primeiras, entre aspas, já que Portugal se lançou muito mais com mais avidez do que os outros países europeus. Mas quem vai ser famoso pelas boas caravelas e pela influência marítima vai ser a Inglaterra. A gente vai ver quando voltar para a Europa, depois de ver aqui os povos da América e ver Revolução Industrial, por exemplo. Então, só recapitulando. Em 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo parte do porto de Palos com 3 caravelas para tentar correr atrás das conquistas portuguesas. Em 12 de outubro de 1982, Cristóvão chega à América. Essa data está obviamente errada, que é 1492. Eu ia dar uma corrigida ao vivo aqui. Enfim, em 12 de outubro de 1482, Cristóvão chega à América. Ele chega mais aqui para o norte da América, ali no Golfo do México. Enfim, os territórios do Novo Mundo, que é como ficou conhecido a América, começam a ser disputados entre Espanha e Portugal e que entram em acordos para ter exclusividades nos territórios desejados. Então aqui eu peguei uma imagem do Tratado de Tordesilhas, que eu já expliquei sobre os tratados na aula anterior, então não vou entrar tanto no mérito do tratado em si, mas é que essa briga geográfica se dava por meio das linhas aí as linhas imaginárias no mapa. Então, essa imagem aqui, dá pra ver que o Brasil seria cortado bem... Portugal ia sair bem perdendo nessa divisão, mas Portugal puxou bastante essa linha aqui e acabou ficando com o Brasil inteiro. A chegada dos europeus em territórios como a África, Ásia e Américas, com climas mais propensos a plantações, deu início ao sistema colonial tradicional. Mais tarde terá o sistema colonial industrial. Como já expliquei ali, quando a gente voltar para a Europa, a gente vai ver essa questão da indústria. Então, seguindo. A produção colonial. Nas colônias de exploração, como eu já expliquei no finzinho da aula anterior, essa mudança climática foi muito importante para definir quais colônias seriam de exploração ou quais colônias seriam de povoamento, que eu também fiz essa distinção na aula anterior. Espero que vocês lembrem disso. E nas colônias de exploração, a produção era baseada em um sistema chamado plantation, que tem como características uma monocultura, que é o cultivo de um produto só, por exemplo, cultivar só algodão, cultivar só soja, cultivar só cana-de-açúcar, em um território muito extenso assim. Grandes latifúndios, que é isso que eu acabei de falar, territórios enormes, e normalmente de uma pessoa só, ou de uma família só, mão de obra escrava e o comércio voltado ao mercado exterior. Então, essas são as principais características do sistema plantation, que ele não é restrito só naquela época, na época de colônia. A gente ainda vê muito disso aqui
inclusive hoje, em países como o Brasil ou em outros países latino-americanos que sofreram com a colônia de exploração. Então, para dar aqui um resumo geral, consequências gerais das grandes navegações. Ela acabou por fortalecer as burguesias nacionais, já que essa aquisição de novos produtos e minérios e o metalismo, como eu já disse, ele acabou fortalecendo muito a burguesia que vivia do comércio dessas coisas. A expansão do cristianismo, como já disse, da influência da religião, ela vai ser muito importante, ela é importante até hoje. Então, os povos europeus que dominavam esses países, eles levavam a religião para lá também. A aceleração da acumulação primitiva de capitais, como eu já disse, lá dá para sentir isso basicamente com o metalismo. A ascensão da burguesia ibérica, que é essa burguesia portuguesa e espanhola. A escravidão em bases mercantilistas, porque é bom lembrar, os europeus eles não inventaram a escravidão já existia. Muito provavelmente, sei lá, as pirâmides foram construídas em uma sociedade escravocrata, mas antes das grandes navegações, desse cenário mercantilista, a escravidão ela era a nível, sei lá, pessoal. Ela não tinha essa influência mercantil. Então, a escravidão em bases mercantilistas ela foi bastante diferenciou das escravidões anteriores, principalmente por essa questão mercantilista de que os portugueses, por exemplo, eles traziam para o Brasil os navios negreiros, que era um navio com diversos escravos africanos que muitos morriam no caminho, no Atlântico, e eram jogados ao mar. Então, antes desse contexto mercantilista, a escravidão não era assim, não era com base mercantilista. E o deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Atlântico Índico. Então, como eu já disse na aula passada, e no começo dessa aula também, o foco do comércio era ali a região do mar Mediterrâneo, que tem a Itália, a cidade de Veneza como um dos grandes ícones. E o mar Mediterrâneo é importante porque ele dá acesso fácil ao norte da África e ao comecinho da Ásia ali. Então esse que era o foco da época dá lugar ao novo foco, que é essa relação Atlântico-Índico, que são as colônias do litoral africano, são as novas colônias aqui na África e é essa tentativa de chegar à Índia. Então, a gente vai dar uma pincelada, basicamente, na América. Eu fiquei um pouco interessado, e eu queria dar esse contexto histórico para vocês, sobre de como os povos americanos eles chegaram aqui, muito, muito, muito antes dos colonizadores. Então, esse aqui é o mapa da América já moderno. Então, aqui tem a formação dos estados nacionais, tem todos os países aqui, ó, Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Venezuela, isso é a Argentina, outros aqui que não tem o nome. Então, a gente só tem um mapinha aqui para ter uma ideia do tamanho da América, que tem cerca de 28% das terras emersas, que são as terras sob a água, do mundo todo. Então, a colonização deixou marcas até hoje, podendo se falar em vários tipos de América, como a América Branca, ao norte, que é basicamente Estados Unidos e Canadá, a América Hispano-Índia, que são as regiões centro-americanas, e o Paraguai, mas essas regiões daqui da América Central e o Paraguai aqui, e países de mestiçagem, perdão, pulei aqui, a América Hispano-Índia, não, é isso mesmo, perdão que não pulei, e países de mestiçagem multirracial, que tem o principal ícone disso como o Brasil, que é o país, talvez seja o país mais mestiço da América inteira. Mestiço aqui rolou essa relação entre o nativo americano daqui, que é o índio, e o europeu. E a chegada imensa dos africanos, então foi essa mistura de culturas e povos, é o que a gente chama de mestiçagem. Além disso, do ponto de vista econômico, político, social e cultural, a América também é dividida de forma desigual. Ao norte temos a América Industrial,
como eu já disse, essa América branca é uma América mais industrial e imperialista, e ao sul temos a América mais arcaica de terceiro mundo. Então é só ver, sei lá, os índices de desenvolvimento humano aqui dos Estados Unidos e de Portugal, ou da importância cultural e política e econômica desses países e a influência dos outros países. Então, de novo, eu gosto de lembrar de que essa diferença ela tem bases históricas muito fortes. Ela não é só porque, sei lá, o povo norte-americano é mais inteligente, mais desenvolvido. A diferença de colônia de exploração do México para baixo, ou até daqui do sul dos Estados Unidos para baixo, da colônia de povoamento, foi o norte dos Estados Unidos aqui, ela basicamente ela é muito importante para essa diferenciação. Então, sobre quem já morava aqui, enfim, difícil saber, já que os europeus destruíram a grande maioria dos registros históricos que nos ajudariam nos estudos. Mas temos duas hipóteses. É importante também dizer que até nativos americanos tinham como hábito, como tática de guerra, destruir registros históricos de outros povos. Então, os europeus eles foram os principais responsáveis por essa destruição em massa da história latino-americana, mas os próprios povos ameríndios aqui também tinham seus conflitos interiores e também guerreavam entre si. Enfim, uma das hipóteses aqui que trouxe os povos para a América é de que os ameríndios são descendentes de populações asiáticas que atravessaram o Estreito de Bering, que é essa passagem aqui da Rússia para o Alasca, na última glaciação, quando o estreito, está escrito estreito, perdão, era uma ponte de gelo. Então, aqui basicamente é uma ponte de gelo gigantesca que os povos conseguiam andar da Rússia para o Alasca e assim conseguir descer para a América toda. Mas essa teoria ela acaba por não explicar como é que os povos na América se diferenciaram tanto entre si. Uma outra hipótese sobre a nossa origem, são os povos da América, é de que houve um povoamento da América realizado por povos vindos da Polinésia. Distribuindo-se pelo continente, esses povos passaram por processos diferentes e apresentavam diferentes graus de desenvolvimento cultural e material. Aqui eu tomei a liberdade de tirar essa imagem da apostila do objetivo que eu uso para montar as aulas para vocês, que ele explica bem bonitinho. Então aqui a gente tem um mapa meio ao contrário. A gente tem aqui a Europa, a Ásia, a África do lado esquerdo, enquanto a América do Norte e a América do Sul do lado direito. Aqui o Estreito de Bering, aqui em vermelho essa hipótese de origem asiática que veio daqui para cá. Aqui em verde a gente tem essa origem, essa hipótese que a gente acabou de ver, Malaio-Polinésia, de que eles saíram aqui da Malásia e da Polinésia para vir para cá. Lembrando que isso aqui se fecha num círculo e que não essa distância toda da América do Sul para esse lado aqui, enfim. E a origem asiática australiana também, muito importante, em ela pintada aqui. E aqui os povos da América, eles se dispersam e aí eles acabam por se diferenciar entre si. E a gente vai usar como base esses três grupos, três estágios de desenvolvimento diferentes, que é o Paleolítico, que é essa época mais selvagem, dos povos ameríndios, que eram basicamente grupos caçadores. O Neolítico, que é representado pela Bárbara, que são já grupos sedentarizados, que eles eram sedentários não por serem preguiçosos, mas porque eles já praticavam a agricultura, então eles já não eram aqueles povos nômades que andavam de lá para cá para sobreviver, como eram os grupos caçadores. Eles já sabiam plantar, já viviam da agricultura, então eles já... Aqui é o começo das cidades. Então a agricultura é muito importante para essa estabilização dos povos em cima de uma terra só. E uma relativa organização social, política e econômica. E aí a gente vai para a civilização, que é o terceiro estágio, que são as sociedades mais complexas que vai descambar no que é hoje. Então, é baseado nessa diferenciação aqui que a gente vai dar sequência na próxima aula, já entrando nos povos daqui, são os maias, os astecas e os incas e tudo mais.
Então a gente acabou aí com uma folguinha de 5 minutos. Então eu espero que eu tenha conseguido esclarecer melhor para vocês essa influência europeia na, na América. Espero que tenha reforçado de por que foi Portugal e Espanha a princípio, não só eles que vão colonizar aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido e posto o nome de vocês aí no chat. A gente se encontra já na próxima aula e, sei lá, até a próxima.